Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos dando início ao nosso culto nessa noite. Agradecendo ao Senhor pela reunião que nos concede fazer nessa noite e falar ao coração dos irmãos nessa noite, para que Deus venha tocar no coração de cada um, abençoar e dar força e proteção na vida de cada um, amém? Nós vamos fazer a leitura nessa noite do Salmo 82, que diz assim a palavra do Senhor: Deus preside a grande congregação, julgo no meio dos deuses. Até quando defenderei o injusto, e tomarás partido ao lado do ímpio? Defenderei a causa dos fracos e do órfão, e protegerei os direitos do pobre e do oprimido. Livrarei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, andam em treva, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois Deus, vós sois todos filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homem, cairás como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações são a tua herança. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então aqui é um salmo de Asaf, o salmista pedindo para que o Senhor venha julgar a terra, venha defender o necessitado, o oprimido, julgar a causa daquele que tem razão, daquele que tem o direito, né? E se nós formos analisar, nós vemos hoje dessa maneira também. São julgadas a causa de acordo com o que a pessoa tem, e não como o julgamento de Deus, que era sem proteção, era para o que tinha o direito, amém? Então hoje nós estamos aqui, vamos agradecer ao Senhor, vamos estar nos colocando na presença de Deus e pedindo que Ele venha nos ajudar e nos guardar, amém? Vamos estar orando agora. Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, meu Pai, para glorificar e bendizer o Teu santo nome. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, meu Pai, pelo livramento que Tu tem nos dado, Senhor Deus, como Tu tem nos guardado, como Tu tem sustentado na mão de cada um dos Teus filhos, meu Pai, como Tu tens, Senhor Deus, estendido a mão a favor de todos eles, Senhor Deus, e como, Senhor Deus, nós Te pedimos mais uma vez, para que Tu continue nos guardando, nos abençoando, meu Pai. Nessa noite eu quero Te entregar, Senhor Deus, cada membro, cada família, cada parente, mesmo aqueles que estão distantes, Senhor Deus, nós estamos entregando nas Tuas mãos nessa noite e Te pedindo, Senhor Deus, guarda, protege e dá a vitória na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora estar louvando o Senhor, amém? Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedente a alma pede, a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa noite é uma noite de bênção, porque nós podemos nos reunir para glorificar o nome do Senhor, né? E eu quero pedir a cada irmão, coloque o seu problema na presença do Senhor, confia no Senhor, porque Ele tem bênçãos especiais para cada um de nós, amém? Qualquer problema que você tiver, confie e coloque ele na presença do Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, e Ele é o único que pode estender a mão, guardar e abençoar a sua vida, da sua família, tirando toda luta, toda dificuldade e te dando a vitória em nome de Jesus, amém? Nessa noite nós vamos estar ouvindo aqui a palavra do Senhor, que vai ser pregada através da evangelista irmã Patrícia. Ela vai estar agora trazendo a palavra do Senhor para apresentar a cada um dos irmãos, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura que está em Jeremias 29, versículo 12 e 13, que diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então, nessa passagem aqui, o profeta Jeremias está falando ali com os judeus, né, que naquela época estavam exilados na Babilônia. Mas nós sabemos que nós servimos o mesmo Deus, né? O mesmo Deus forte, o mesmo Deus poderoso. E da mesma maneira que Deus falou essas palavras para Israel naquela época, Ele continua falando para nós hoje perfeitamente, né? Que nós devemos orar ao Senhor, que Ele vai nos ouvir e que se nós buscarmos, nós vamos achar, né? Se nós buscarmos de todo o nosso coração. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos buscar a presença de Deus. Lá em Mateus, né, que é no Novo Testamento já, Mateus 6,33, ele diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui nessa passagem ele confirma a importância de nós buscarmos a Deus, de nós buscarmos a presença de Deus, de nós buscarmos o reino de Deus. Então isso para nós que somos cristãos é fundamental. Deus quer que a gente busque a Ele de todo o nosso coração. Deus não quer que nós sejamos superficiais, né? Deus quer profundidade, Deus quer intimidade, né? Nós precisamos ser cristãos de oração, né? De jejuar, de ler a palavra do Senhor, de estudar a palavra de Deus e de praticar a palavra do Senhor. E quanto mais nós tivermos intimidade com Deus, mas nós vamos também receber as bênçãos do Senhor, porque elas serão consequência na nossa vida, né? A gente tem uma vida dedicada ao Senhor e, consequentemente, o Senhor nos abençoa, o Senhor cumpre as promessas dele nas nossas vidas, é isso que acontece. E a gente percebe, né, que não só hoje em dia, mas desde sempre, né, existem muitos cristãos que eles são superficiais, né? Eles dizem que são cristãos, mas eles não oram, eles não buscam a presença de Deus, às vezes vai na igreja, participa do culto uma vez por semana, e nessa única vez por semana que eles vão à igreja, é a única vez também que eles oram, e muitas vezes também quando oram não estão nem muito concentrados, né? Não estão nem muito prestando atenção naquilo que eles estão orando, eles estão apenas repetindo palavras, né? Que já estão acostumados a orar, né? Com frequência. Então o Senhor quer que a gente dê a Ele atenção, né? Quando nós estivermos na presença de Deus, a gente esteja ligado, né? Nós estejamos atentos, né, a Deus, falando com o Senhor. É tão desagradável quando a gente está conversando com alguém, por exemplo, e essa pessoa fica o tempo todo ali no celular mexendo, parece que a pessoa não está te dando atenção. E muitas vezes a gente está assim diante do Senhor, a gente está orando para Deus, mas está pensando em outras coisas, está fazendo outras coisas, está mexendo às vezes no celular, não está prestando atenção naquele nosso momento ali com o Senhor. E nós precisamos buscar a presença de Deus, né? E muitas pessoas, elas acreditam, né, que para Deus falar com elas, isso só é possível se for através de um profeta, né? E muitas vezes as pessoas ficam atrás de profetas querendo ouvir Deus falar. Mas Deus fala através de profetas e é uma bênção quando Deus fala, mas Deus fala principalmente através da palavra dele. Deus fala conosco quando nós estamos orando, né? Somente nós e Deus. Deus também fala conosco, né? Ele se revela a nós dessa maneira. Então, assim, é muito importante nós estarmos na presença do Senhor. E quando a gente for orar, a gente está
concentrado na oração, a gente prestar atenção naquilo que nós estamos falando e não tratar Deus como se ele fosse um garçom. Porque muitas pessoas, quando vão orar, elas só falam assim: Deus, eu quero isso, 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 em nome de Jesus, amém. Como se elas estivessem fazendo um pedido num restaurante para um garçom: eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa, e é esse o meu pedido. Então não é assim que nós devemos falar com Deus, né? Nós temos que abrir nosso coração, nós temos que conversar, nós temos que ter intimidade com Deus. E como é que a gente consegue intimidade com uma pessoa? Não é com o tempo? Você não acaba de conhecer uma pessoa e já tem intimidade com ela. A intimidade vem com o passar do tempo. Quanto mais você conversa com aquela pessoa, quanto mais tempo você passa ali junto com aquela pessoa, mais intimidade você vai ter com aquela pessoa. Por quê? Porque você vai conhecer mais. E com Deus é assim também. Então nós temos que passar tempo na presença do Senhor. Nós temos que conversar com o Senhor, nós temos que falar tudo para Deus e também ouvir o que Deus tem para falar para a gente. Então a presença de Deus, buscar a Deus é um estilo de vida, não é só determinados dias, determinadas horas, é a nossa vida inteira, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente não pode falar: não, agora eu sou cristão e agora eu não sou cristão, agora eu posso me comportar como qualquer pessoa do mundo, eu posso ter qualquer comportamento, qualquer atitude, falar qualquer coisa como se eu fosse uma pessoa do mundo. E não é isso. Nós somos cristãos da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É por isso que a gente tem que vigiar aquilo que a gente olha, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente fala, porque o Senhor está nos observando, E muitas vezes, às vezes por causa de um comportamento que a gente tem, de alguma coisa que a gente vê, de alguma coisa que a gente está assistindo, que a gente está escutando, que a gente está falando, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, se afasta das nossas vidas. Então nós temos que consagrar a nossa vida a Deus, e ter esse tempo com o Senhor, ter a nossa vida na presença de Deus, buscar Ele de todo o nosso coração, passar tempo na presença do Senhor, porque quando nós buscamos, a gente encontra a Deus. E como ele diz aqui, quando a gente ora, o Senhor ouve a nossa oração. Então, quando a gente fala para Deus, aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos sentindo, quando a gente conversa com Deus, o Senhor ouve a nossa oração. Então, nós temos que ter esse hábito de conversar com Deus da mesma maneira que a gente tem o hábito de conversar com as pessoas. E não precisa você parar, se fechar no seu quarto, fazer alguma coisa para você orar. Você pode ter esses momentos, mas durante o seu dia, enquanto você está trabalhando, enquanto você está cozinhando, você pode ir conversando com Deus, você pode ir orando, você pode ir falando com Deus, enquanto você está fazendo as suas atividades do seu dia a dia, Então nós temos que ter esse hábito, de conversar com o Senhor, de falar com o Senhor, de ter intimidade com Deus, porque quanto mais intimidade com Deus nós tivermos, mais nós vamos ouvir a voz do Senhor, E muitas pessoas gostam, de receber oração, gostam de pedir oração, mas muitas vezes essas pessoas elas não oram. Então é bom nós recebermos oração, mas nós temos que orar, porque as pessoas até podem orar por você, mas elas não podem ter intimidade com Deus por você, E quanto mais as pessoas oram, mais elas têm intimidade. Então, se outras pessoas estão orando por você, essas pessoas estão tendo intimidade com Deus. Mas se você não está orando, você não está tendo essa intimidade com Deus. Então, busque a Deus, ore, coloque a sua vida diante do Senhor, consagre em oração, De manhã cedo, quando você acordar, ou quando você for dormir, durante o dia, quando você estiver fazendo as suas coisas. Busque a presença de Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e com certeza você vai encontrar o Senhor, você vai encontrar aquilo que você precisa, as respostas que você precisa, porque todas elas estão em Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus fala sempre conosco, E é só nós estarmos com o pensamento voltado para Deus, para ouvir a sua voz, como foi dito agora à noite, Ele quer falar conosco. O Senhor se agrada quando nós buscamos, o Senhor se agrada quando nós oramos, o Senhor se agrada quando nós confessamos para Ele a nossa dificuldade, e Ele que estende a mão para nos guardar e para nos proteger. Amém? Então hoje nós estamos aqui reunidos, estamos depois transmitindo para os irmãos, e com certeza cada um vai estar ouvindo a palavra, vai estar ouvindo a oração, o louvor, e se coloca nessa noite na presença do Senhor, ouve
a palavra do Senhor com amor, com carinho, com dedicação, dando atenção a cada palavra que foi falada, aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida, só Ele é capaz de fazer. E você, mais do que ninguém, sabe o que você necessita para poder se colocar na presença de Deus e pedir aquilo que você está necessitado. Amém? Nós, domingos, estaremos ali na igreja, a partir das 7 horas da noite, realizando o culto, como sempre, e vai ser o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é sempre uma grande bênção, é uma das ordenanças mais bonitas da igreja, e nós estamos convidando os irmãos para que estejam ali presentes. Está tudo preparadinho, dividido as cadeiras, com álcool gel, com lugar para você limpar o pé quando for entrar, não está usando microfone, tudo com os maiores cuidados especiais para que não venha a ter problema ali na igreja, na presença do Senhor. Amém? Então, domingo nós estaremos lá glorificando e bendizendo o nome do Senhor e vamos nos alegrar com a presença de cada um dos irmãos e Deus vai estar abençoando, guardando e dando a vitória nas nossas vidas. Amém? Então, domingo, culto de Santa Ceia, vamos buscar estarmos na casa do Senhor, chegarmos para participar do culto, participar da oração, do louvor e depois encerrarmos com a ceia do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos agora estar orando pelo encerramento do culto nessa noite. Amém? Deus de amor, de bondade e de maravilha. Mais uma vez, Senhor Deus, eu quero pedir permissão para chegar na Tua presença, meu Pai, e te apresentar a cada um dos Teus filhos, meu Pai. Que Tu possa nessa noite, meu Pai, dar ordem ao Teu anjo para que ele visite, Senhor Deus, cada lar. Que ele venha fortalecer, meu Pai, que ele venha nos dar ânimo, Senhor Deus. Às vezes vem um desânimo porque não podemos sair, às vezes vem um desânimo com medo dessa doença, meu Pai, mas Tu é aquele que fortalece, Tu é aquele que guarda, Tu é aquele que livra, Tu é aquele que dá a vitória. E nessa noite nós queremos Te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos aqui transmitindo para os Teus filhos a Tua palavra, falando do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. E Te pedir, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, na Tua mão, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, cada um dos Teus filhos nessa noite, meu Pai, guarda na Tua mão, Senhor, e dá a vitória na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos, porque confiamos, Senhor, na Tua determinação, amém? Vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém.